Neste vídeo aterrorizante, iremos acompanhar Jay, Bramall e 2 amigos do canal TGF Bro em uma aventura que marcou profundamente suas vidas. A dupla ousada é conhecida por suas experiências extremas, mas esta foi uma que eles talvez preferissem esquecer. No dia 4 de abril de 2019, os amigos decidiram acampar em Darwin's Wood, a Floresta dos Gritos, local famoso por seu passado sombrio e misterioso, incluindo desaparecimentos e achados macabros de corpos. Assim que chegam à floresta, eles decidem cobrir mais terreno, separando-se em 2 grupos, deixando uma câmera em um ponto de encontro para registrar qualquer atividade em comum. This is the center point, yeah? We'll leave this on the floor recording with the GoPro so it captures any activity. And this is our meeting point. We're split up into 2 groups, yeah? And then we have to go off in the opposite directions to each other and then literally go exploring the forest. We've got a tent each and 2 sleeping bags each. Bro, my BPM, yeah, bro. Got a heart monitor, yeah, and pressed it against my heart, bro. Bro, Diplo would have another song, bro, let me tell you that. Yo, fuck this place, man. Why don't you and Luke go down there, and then me and Jay go down there? Opposite directions. We're gonna leave you with this camera while we go exploring, and this light is kind of like our checkpoint, like our meeting point. So yeah, good luck with looking at that bullshit over there. Mesmo tentando manter o clima leve com piadas, o nervosismo era palpável. Logo após se separarem, a floresta revela sua verdadeira face. I don't like this at all. We haven't heard anything unusual yet, but we did, but it can be explained as cars are driving around. Come on, we got each other and we're together. You good? Yo. What if I got markings on it? What the fuck? What are these red markings, bro? Bro, I do not like this, you know, bro. Bro, they've all got red markings on, dude. Dude, look, no. Are you like okay? Yeah, we're good, you know, there's like weird red marks on a load of trees around us. What do they look like, man? Like Weird, like, it's just, nah, man, my body's not liking this, bro. Yo, guys, can you hear me? yo, can you hear us? Yeah, I can hear you guys. Can you guys hear us? Yeah, bro, I just watched the torch where I put the GoPro flicker like 4 times, bro. Marcas estranhas, supostamente feitas com tinta vermelha, começam a aparecer nas árvores ao redor de ambos os grupos, e sons inquietantes ecoam nas profundezas da mata. Quando tentam se comunicar pelo rádio, percebem que os sons misteriosos estão mais próximos do que imaginam. Para piorar, a luz da câmera no ponto de encontro começa a piscar sozinha, aumentando a tensão. I feel like I was just in a scene of Spy Kids. Just listen, yeah. This forest is fucked. I don't like this in one piece, bro. At all. No, what are we doing? I just feel like that noise is way too consistent. Depois de explorar o suficiente, os amigos se reúnem para montar o acampamento, mas os gritos agonizantes que ecoam pela floresta acabam com qualquer senso de segurança. A curiosidade, no entanto, os leva a explorar ainda mais, e a situação só piora. Yo, did you guys hear crackling over there? Yeah. Like, heavy crackling. Yo, what the fuck? What? Something or someone's walking over there, bro. Oh yeah. Oh yeah. What did you see? Right in there, I saw something. Like I swear. Sombras parecem ganhar vida, e ruídos perturbadores continuam a persegui-los enquanto eles avançam. Jay então relata ter visto algo ainda mais assustador. Because you were freaking me out and I didn't want to say because I was really scared at the time. Do you know how we were kind of like looking around and feeling kept saying, I saw someone in the woods? There's me thinking, right, our minds are playing tricks on us. Yeah. Like, I don't know if I believe in this ghost shit or whatever it is. Bro, I shit you not. Yeah. I looked to my left in the trees and there's a fucking kid stood there, bro.
like the kid. I can't even recall what he was wearing. Shorts. That's all I remember. I saw legs and I saw a small, like a small little frail body, bro. Thin kid stood behind a tree, like kind. Com o pânico se espalhando pelo grupo, eles começam a ouvir sons cada vez mais próximos e vislumbrar figuras nas sombras. A tensão atinge seu ápice quando algo não identificado começa a cercar a barraca. Did you just hear that? Yo. Shh. Record. Fuck is that? What the fuck is that? Get out the fucking tent. What the fuck is that? Yo, Jay. Oh, bro. All I want to do, is I want to get in my car. Guys, right. I would say, like, come to the woods, but, like... Daytime. Yo, let's just go. That's not coming No, from... let's... The gate is there. Yeah, I just want to go fucking home. Never coming back here. This place is bullshit. Thanks for watching. We love you. Peace. Com os sons perturbadores ainda ecoando na noite, os amigos decidem que não vale a pena arriscar mais. Eles deixam Daringwood, jurando nunca mais voltar. Prepare-se para um dos momentos mais tensos do canal Camping with Josh. Conhecido por suas aventuras descontraídas e cheias de boa energia, Josh decidiu explorar uma das florestas mais antigas da Inglaterra em 5 de setembro de 2024. Apesar do clima úmido e nebuloso, ele estava animado para encontrar o lugar perfeito para acampar. Mal sabia ele que essa noite não seria como as outras. Seria a mais assustadora de sua vida. Josh encontrou um local tranquilo para montar seu abrigo e começou a recolher madeira para sua fogueira. No entanto, enquanto trabalhava, um sentimento inquietante tomou conta dele. Mesmo tentando ignorar, sons vindos dos arbustos próximos chamaram sua atenção. I'm just literally sat over there, trimming the wood down, cutting it down how I like it. And I can just hear some mad movement going on in those bushes over there. I can't tell if it's like the rainfall just making quite a commotion, or there's maybe rabbits or deers maybe walking through, or any dog walkers or whatever, I don't know. Bit spooky. Ao investigar, ele não encontrou nada suspeito e tentou convencer-se de que era apenas sua imaginação. Enquanto a noite se aproximava, os sons persistiam, mas desta vez mais próximos. I'm finding it really difficult. Do you know what I mean?
You heard that? Pior ainda, os pássaros que antes cantavam, subitamente silenciaram. É muito estranho. Não deveria estar tão quieto. Os pássaros estavam cantando. E agora, tudo parou. Comenta Josh, cada vez mais desconfortável. Ele tentou ignorar os sinais, voltando às suas tarefas. When the camera was off, I heard some really heavy movements in the bushes, and I'm pretty sure I saw something in the bushes as well. As I was standing still, there was this movement there. So I think what I'm going to do is I'm probably going to leave my tarp here in the woods. My bag is already packed. I'm just going to grab what I can grab and come back here in the morning, and maybe just do a bit more talking with you there. So I think it's important to be real with you guys. Yeah, I'm gonna pack up. I guess I could take this tarp away, but I just don't really want to. Alright, I'm gonna go, guys. Mas com a câmera desligada, ele ouviu passos pesados e até viu movimentos entre os arbustos. Era o suficiente para que ele tomasse uma decisão difícil. Sentindo que sua segurança poderia estar em risco, Josh decidiu abandonar o acampamento antes que a floresta fosse tomada pela escuridão. Josh conseguiu deixar a floresta sem nenhum incidente, mas o sentimento de inquietação o acompanhou até o final. Ele admitiu que nunca havia se sentido tão desconfortável em um acampamento antes. Yeah, so you sometimes see videos on YouTube talking about their experiences at camp and spooky encounters and all this sort of stuff, and you just think, yeah, some of them could be real and some of them can be just completely clickbait. I don't think you guys have ever seen me speak like this or see my face like this, really. But I've had my fair share, and to be honest, of the odd strange thing that's happened, and I've kind of sworn to myself to never really talk of these things. And I don't know if I ever will because I have my nephews and nieces who watch these videos, and I don't want to worry them or anything like that, because when you're out in the woods, you are making yourself a bit vulnerable. It'd be naive of me to think there's nothing out there or any weirdness out there, but it's a shame because I just left work today, and as I was driving home I thought, it's nice and misty. I've camped in the fog before. I want to get out there and capture some ambience and everything like that. E assim, termina a experiência de Josh, deixando mais perguntas do que respostas. O que teria causado o silêncio repentino dos pássaros e os passos pesados na floresta? Josh tomou a decisão certa ao recuar ou deveria ter investigado mais? Agora, queremos saber a sua opinião. O que você faria no lugar dele? Seria possível explicar tudo de forma racional ou há espaço para algo além do compreensível? A sensação de inquietação que Josh sentiu era apenas instinto ou algo mais profundo? Deixe suas teorias nos comentários e compartilhe suas reflexões.
Afinal, é o mistério que torna histórias como essa tão intrigantes. Conheça Finn Brenton, o aventureiro por trás do canal Fanatic, onde compartilha suas jornadas emocionantes ao redor do mundo. Mas essa, em particular, é diferente de todas as outras. No dia 2 de setembro de 2023, Finn e seu amigo Jaquan se aventuraram em Massachusetts, na Freetown State Forest, um local amplamente conhecido como a floresta mais assombrada do mundo. A área, marcada por rituais satânicos, tragédias e crimes misteriosos, guarda segredos sombrios entre suas árvores antigas. O clima já era denso, e os dois amigos sabiam que essa noite seria única. Mesmo sabendo que o acampamento era proibido, eles montaram seu abrigo em segredo. O sol ainda estava se pondo quando começaram a fazer a refeição. This is the worst PB&J I've ever seen in my life. This better be for you, because I'm not eating it. By the way, we're living off peanut butter and jelly right now. I'm trying just to talk and have a bunch of light on because we're actually just terrified. So that's good. I also do not have a knife, so I am using this machete to spread the peanut butter. Hopefully there's not no bear that attacks us, then he's just gonna want to eat us more. Oh my god, if there was a bear, we would be absolutely screwed right now. I feel like that's like their favorite thing. Yeah. Oh my god. I completely forgot that there's bears out here. Oh, wait, what? We're not in Texas. There is like actual plenty of... Entre a diversão e o medo, o clima descontraído logo se transforma em apreensão quando Finn sente algo estranho. Oh my god, did you just, did something just touch me? What? Like, shine the light that way, shine the actual big light that way. I don't see anything. I don't see anything. Oh my god, holy maybe it was just like the tent rubbing up my back. No, dude, that's not what that was. There's no way. The way you're straddling me, I know you're scared. Look at my hands. I don't know if it's probably like the fact that we're out here and that's like tripping me out, but I swear when I turned right there, something like through the tent just like touched my back. No, don't say that. Don't say that. Don't say that. There's no way. I like that's the only thing like keeping me okay right now. There's no way that's absolutely possible. Unless there's someone behind me right now and they're just listening to me talk about this. That's the only way that would be possible. Oh my god, dude, look at my hands. I can't stop shaking, bro. Enquanto tentavam se divertir e conversar, um toque estranho fez Finn congelar. A tensão cresce rapidamente, com os dois tentando entender o que está acontecendo, mas sem conseguir achar uma explicação. O que parecia ser uma noite divertida, agora se transforma em algo muito mais sinistro. We're tripping out right now. We've heard a few things. One that I thought was a scream, but I'm now thinking it's a fox. Foxes kind of sound like that. I don't think it was a fox. Okay. Ao tentar racionalizar a situação, os dois amigos começam a ouvir sons ainda mais assustadores. Uma espécie de grito feminino vindo da escuridão da floresta. Eu achei que fosse uma raposa no começo, mas agora não tenho certeza, comenta Jaquan, tentando encontrar uma explicação racional. Mas o som persistente parecia muito mais assustador do que qualquer animal poderia produzir. Com medo, os dois se refugiam em seu abrigo, tentando dormir apesar do medo crescente. Ao amanhecer, as coisas não melhoraram. Os dois continuam a ouvir sons inquietantes, desta vez ainda mais próximos, como se algo estivesse se movendo perto da barraca. That smoke that you see down there, that is the water burning through the bottom of our tent. What is making that sound? It sounds like
like a part. Okay, it got a little bit creepier because now we have this on top, so you really cannot see out of the tent. Bro, why does it sound like someone is crying? I'm out. I don't know what to do because I'm not doing that. That'll forever be a no from me. Yeah, walking out of there took so unbelievably long. Oh, that night really tripped me out. A tensão atinge seu ápice enquanto eles se preparam para abandonar o local. Desesperados para sair, eles começam a empacotar o acampamento com pressa. Exaustos, sobrecarregados pelo medo e com a sensação de que algo não estava certo, Finn e Jaquan finalmente tomam a decisão de sair da floresta. Nunca mais voltamos aqui. Eles juram, aliviados por finalmente estarem a caminho da segurança. A experiência em Freetown State Forest os deixou profundamente perturbados. E eles sabem, se estivessem sozinhos ali, longe da civilização, a sensação de ser observado e ouvido poderia ter sido ainda mais aterrorizante. Essa noite é um lembrete assustador de como a solidão e a escuridão podem esconder horrores indescritíveis. Agora, conheça Dan, o aventureiro por trás do canal Novice Wild Camper. Ele nos leva em uma jornada solitária de acampamento que ele jamais esquecerá. Em 5 de outubro de 2024, uma noite fresca e tranquila, no Dartmoor National Park, na Inglaterra, Dan chega empolgado para passar uma noite sob as estrelas. Ele monta seu acampamento, acende uma fogueira e aproveita a tranquilidade da natureza, sentindo a paz do ambiente selvagem. Quando a noite começa a cair e a exaustão toma conta de Dan, ele se prepara para ir para a barraca e descansar. No entanto, ao se acomodar, algo inesperado acontece. Well, I'm on Dartmoor at the moment, in the middle of nowhere. And I'm not filming tonight, but I brought my camera. But all night long I can hear this really weird noise. I don't know if this is going to pick it up. Just hear it there. Hear it? It's a long way away. O silêncio da floresta é quebrado por um som estranho, um grunhido distante, mas claramente audível. Dan, inicialmente sem querer filmar, sente um impulso instintivo e pega sua câmera, ansioso para capturar o que está acontecendo. I don't know if this will pick it up. O tempo passa e o grunhido finalmente começa a se afastar, mas a sensação de medo persiste. Dan, ainda dentro de sua barraca, fica tenso e sem saber o que poderia estar fazendo aquele barulho.
Still doing it, but very quietly. Com o som se afastando, ele finalmente relaxa um pouco, mas a experiência deixa uma sensação de inquietação que ele não consegue afastar. O que era isso? Será que algum animal estava por aí? Ou seria algo mais sinistro? Dan se pergunta, tentando entender o que acabou de vivenciar. Apesar de ter escapado sem ferimentos, a experiência deixa Dan com mais perguntas do que respostas. Sua jornada solitária no Dartmoor não foi nada comum, e ele continua se perguntando o que teria causado aquele som tão perturbador. Uma coisa é certa: aquela noite no Parque Nacional Inglês foi longe de ser tranquila, e quem sabe, não seria a última vez que ele teria que enfrentar o desconhecido durante suas aventuras.